Vampiro, ET, viagem no tempo, a gente já viu de tudo um pouco na televisão brasileira. E no vídeo de hoje eu vou falar de algumas novelas com essas tramas bem bizarras, que a gente fica, meu Deus, de onde tiraram ideias para tais coisas? Umas dão super certo, outras nem tanto. Olha, bom dia! Flash! Gostosa! Voltando um pouco no tempo para 1992, eu vou falar de Vamp, uma novela do Antônio Calmon. Foi a primeira novela sobre vampiros na Globo e uma das únicas. A outra que teve realmente foi do mesmo autor, que foi Beijo do Vampiro. E eu acredito que ele foi muito corajoso quando ele levou essa sinopse pra Globo, né? Uma novela basicamente de vampiros. Tinha humanos, mas tinha muito vampiro. A trama de Vamp se passava numa pacata cidade chamada Armação dos Anjos e começava com um casal que vivia em harmonia até a chegada da vampira Natasha, interpretada pela Cláudia Hanna, uma cantora de rock que fazia muito sucesso internacionalmente, que vai para aquela cidade porque é lá que tem uma arma que pode quebrar uma maldição que atormenta a sua vida. Ela fez um pacto com o Conde Vlad, que era o Ney Latorraca. O Vlad descobre isso e começa a perseguir a Natasha. E aí ele vai para essa cidade, a Armação dos Anjos. E a Armação dos Anjos começa a ficar repleta de vampiros em uma trama muito mirabolante, com cenas de ação, de comédia, de mistério, de romance. Enfim, é uma trama bem ousada e que deu muito certo nesse caso. Ela também tem a direção do Jorge Fernando, então essa combinação aí, ó. Como a novela desde o início abraçava essa ideia mesmo de ser estranha, de ser sobre vampiro, acho que o público embarcou na ideia desde o início. E a novela foi um sucesso de audiência, até hoje as pessoas comentam muito sobre. Ela é tão grande que há pouco tempo, em 2017, teve um musical de Vamp, que fez uma turnê até pelo Brasil, que era uma adaptação da novela aos palcos teatrais. Inclusive eu e Rafael a gente foi assistir, que é muito legal, que é tipo um resuminho da novela em 2 horas, mas também com novos personagens, com novas músicas. Enfim, ela foi um sucesso e é um grande exemplo de novela com uma trama ousada que teve seu objetivo alcançado ali. Nesse próximo exemplo que eu vou dar, numa novela de 1997, a trama não teve tanta sorte assim. Eu tô falando de O Amor Está no Ar. Com esse título bem fofinho, bem bonitinho, nem parece que a trama é tão bizarra assim. Bom, a trama fala sobre Sofia, que era interpretada pela Beth Lago, que acaba de tomar os recursos de uma empresa chamada Estrela Dourado para ela. Seu marido tinha acabado de morrer, que ele que era o dono da empresa, até que sua sogra, que era a Anissete Bruno, de vilãzinha ali, não aceita isso de maneira nenhuma e tem uma aliada ali, que é a Luísa, que era filha da Sofia, interpretada pela Natália Lage. Então a Luísa acaba ficando mais do lado da avó paterna do que da mãe. Até aí, parece uma novela normal, né? Esse dramão mexicano, um dramão bem novelesco. Mas aí, o Alcides Nogueira começa o quê? Começa a querer abordar a existência ou não de extraterrestres na Terra. Naquela época, realmente estava no auge essa questão, até porque em 1996 tem aquele curioso caso do ET de Varginha, numa cidade de Minas Gerais. Então eu acho que a população brasileira estava dividida se acreditava ou não. E era um dos questionamentos da Luísa. Ela acreditava piamente em extraterrestres. Então uma das tramas bem fortes da novela era sobre ETs. Ela começava a ver coisas estranhas, ouvir uns sons estranhos. Tem um dia que ela pega um ultraleve, faz uma viagem de ultraleve, ela vê uma nave. E tem um dia que ela realmente conhece um ET, que é o João Amaral, que é nada mais, nada menos que Heriberto Leão, sendo um ET na televisão. Alcides Nogueira proporcionou isso aí pra gente. Não dá pra levar a sério. Tem uma parte da trama que ela é abduzida. Inclusive o Léo, que é o par romântico dela, Rodrigo Santoro, também não acredita quando ela diz que ela foi abduzida. E aí lá no fim da trama, realmente comprovam que ela foi abduzida sim por um ET. Acabou que a novela foi bem esquecível, assim, as pessoas mal lembram da existência dessa novela. Se lembram, elas vão lembrar dessas tramas do ET, não das outras tramas. Ela não teve uma audiência muito boa pro horário, teve 27 pontos em média de audiência. E é um caso de uma novela que teve uma trama ousada, que podia dar certo, mas não deu. Homens descamisados, ação, comédia, muito romance, tudo isso em um litoral caribenho. Vocês sabem de que novela eu tô falando?
Obviamente, eu estou falando de Kubanacan, uma novela de 2004 do Carlos Lombardi. Eu acho que talvez a novela mais louca dos últimos tempos, que inclusive é muito difícil resumir a trama dessa história aqui pra vocês. Então, eu não sei se eu vou resumir certo, eu não sei se eu tenho essa capacidade. Mas era uma novela que se passava em Kubanacan, né, que é uma ilha fictícia do Caribe, e que começa com o protagonista caindo do céu no mar. E aí ele chega naquela ilha e ele não lembra quem ele é. Ele só sabe que o nome dele é Esteban, mas ele não sabe suas origens e ninguém sabe. Toda a novela, a gente não sabe de onde ele veio, então a novela, talvez por isso que ela tenha tido tantas participações especiais, ela teve cerca de 90 participações especiais, que eram personagens que chegavam para dar dicas sobre o passado do Esteban. O Marcos Pasquim interpreta 4 personagens, que é o Esteban, o alter ego do Esteban, porque o Esteban às vezes ficava agressivo e a gente chamava ele de Dark Esteban. Ainda tem o Adriano e o Leon, que eram outros personagens que ele interpretava. A novela realmente tem muita informação. Ela tem muitos capítulos também, mais de 200 capítulos. E na reta final da novela, a gente descobre, na verdade, que tudo não passou de uma viagem do tempo que o Esteban teve, que na verdade o Esteban não era o Esteban, era o Leon. E o Esteban, na verdade, é o pai do Leon, que inclusive tinha um irmão gêmeo, na verdade, o Leon que tinha um irmão gêmeo. Essa viagem do tempo que, na verdade, o Leon fez foi para salvar Kubanacan de uma ameaça de uma bomba atômica. Então, no último capítulo ali, na reta final, ele consegue salvar Kubanacan. O Esteban, de verdade, se sacrifica dentro do avião, porque ele consegue desligar a bomba atômica e ele joga o Leon pro mar de novo. E aí o Leon chega lá embaixo e se reencontra com a Lola e eles ficam juntos. Enfim, gente, é uma história muito confusa, tem muita informação. A novela foi um sucesso de público, de audiência. Ela nunca foi reprisada na Globo, talvez por essa quantidade de capítulos, mas muito porque é uma trama muito louca. Mas tem fãs até hoje aí, né? Então, viva Kubanacan! No mesmo ano, estava nascendo na Record uma novela que prometia muito, que a Record investiu muito em dinheiro, em locações. A novela se chamava Metamorfose. A emissora estava esperando muito daquela novela, até porque fazia 3 anos que a Record não produzia nenhuma telenovela, então eles estavam com muitas expectativas para essa. Mas a novela já teve alguns problemas em relação à autoria. Ela começou sendo do Mário Prata, ele desistiu nos primeiros capítulos, então passou para outra pessoa e foi passando para várias pessoas, até que ficou com a Letícia Dornelles, que fez a segunda fase até o fim da novela. A trama é realmente bem ousada. Eu admito que quando eu li, eu achei interessante, é realmente muito doida. Com autores bons, uma direção boa, eu acho que talvez teria dado certo. Eu vou falar da trama aqui. Se preparem. Em 1917, na Revolução Russa, uma joia muito preciosa desaparece. Anos depois, ela aparece em uma jovem chamada Circe, que era uma cirurgiã da clínica Metamorfose. O japonês Mifune descobre que está com ela e, por interesse, ele começa a se aproximar dela. Ele se casa com ela e na lua de mel ela descobre que ele só está casado com ela porque ele quer essa joia, que todo mundo estava correndo atrás dessa joia e dela. Para fugir disso, ela corre para o Brasil e vai se esconder no Brasil. Aí ela chega no Brasil, se encontra com sua irmã Lia, que era interpretada pela Vanessa Leóis, e logo depois elas sofrem um acidente. Lia, que está quase morrendo, ela pede para o médico, que era interpretado pelo Luciano Zafir, para fazer uma cirurgia em sua irmã. Ela pede, por favor, troca meu rosto com o dela, porque ela está sendo perseguida pela máfia. Foi o último pedido dela antes de morrer. E aí ele realmente faz essa troca. Quando a Circe acorda, ela não lembra muito de nada e ela tá com outro rosto. A novela também ousou porque ela começou a misturar realidade e ficção. É uma das atrizes que realmente passou por procedimentos estéticos, como silicone, ajeitou o nariz também, e a novela acompanhou essas cirurgias, então era meio que um reality show em algumas cenas, sabe? Então ela foi bastante ousada, ela tinha uma estética de série também, mas não deu nada certo, foi o maior fracasso da Record em novelas. A Record esperava 20 pontos de audiência, mas recebeu 3 pontos de média. E a novela não teve final, ela foi cancelada.
20 capítulos antes do previsto. Dizem até que os atores nem sabiam que a novela tinha sido cancelada. No último dia que eles foram gravar, que avisaram pra eles. Deixou todo mundo ali, o elenco na mão. E os fãs da novela, se é que tinham, na mão também. No ano seguinte, em 2005, uma novela das 7 também chegou com uma proposta bastante inovadora. Ela se chamava Bang Bang e era escrita pelo Mário Prata. Olha aí, o mesmo autor inicial de Metamorfoses. Ele também abandonou a novela no início, mas problemas de saúde, e o Carlos Lombardi assumiu depois. A novela, na verdade, ela tem uma trama bem típica de novela. Ela falava sobre o Ben Silver, que era interpretado pelo Bruno Garcia, que ele viu a família toda dele morrer, assassinada por pessoas mascaradas. Ele cresce com essa sede de vingança e de matar quem foi o responsável por isso, que era o Bullock. E aí ele volta 20 anos depois para essa cidade onde tudo aconteceu, e lá ele se apaixona pela Diana, que era Fernanda Lima, em sua primeira novela, ali estreando já como protagonista das 7. E eles se apaixonam, só que aí ele descobre que ela era filha do Bullock, o cara que ele queria tanto matar e se vingar. Até então é uma trama bem comum, a gente já viu isso em várias novelas, em várias séries e até filmes, é bem comum até. Só que eu acho que o diferencial de Bang Bang era porque tudo isso se passava no Velho Oeste dos Estados Unidos, na cidade de Albuquerque, em 1881. Então era uma novela com a temática faroeste, western, né? Que é uma coisa bem distante da nossa realidade. A gente não é acostumada nem a assistir filmes western, só quem realmente gosta desse gênero. Então eu acho que isso causou um estranhamento no público logo de cara. A novela é dirigida pelo José Luiz Villamarim, que é conhecido também por ser um diretor bem conceitual. Então a novela tinha essa pegada mais cult, com enquadramentos mais diferentes, com referências realmente de fora, de diretores de fora, até porque a trama era muito sobre isso. Então acho que isso também causou um estranhamento. A novela também tinha algumas animações em alguns momentos, eu achava isso até bem bonitinho, bem pensado. Mas eu acho que não só a trama não atraiu, mas como a ambientação e a estética da novela também. Outra coisa que eu acho que atrapalhou muito é que todos os personagens tinham nomes estrangeiros, né? Era Penny, Lane, era Sam, era Cat, era John, sabe? Eu acho que isso também dificultou muito. A novela também tinha um humor, principalmente quando o Carlos Lombardi assumiu um humor bem nonsense, né? Daquela coisa da sátira. Eles tentaram botar algumas coisas parecidas com o Brasil, né? Tipo, pelo menos fazer uma crítica meio política ali também. Mas não deu certo. Eu lembro que também a gente viu Sidney Magal de Zorro. Eu acho que também isso assustou um pouco. Mas será que Bang Bang hoje em dia ia ser valorizada? Será que a gente ia entender mais esses conceitos? Só vale a pena ver de novo mesmo pra gente descobrir isso. Mas essa novela não vale a pena ver de novo, é quase impossível. Agora eu vou falar de uma novela da Record que muita gente pede pra gente fazer vídeo sobre, mas nunca teve uma oportunidade. Vou falar dela um pouco resumida aqui, mas não tinha como falar de tramas bizarras e não citar a trilogia Caminhos do Coração. Com esse nome tão fofo, tão meigo, tão romântico, a gente não imagina que são temporadas de novelas sobre mutantes. Na verdade, eu nem sabia que era uma trilogia, eu pensei que só tinham tido 2 temporadas, mas foram 3. Foi Caminhos do Coração os Mutantes e Caminhos do Coração Promessas de Amor, que foram lá de 2007 até 2009. Essa pérola da teledramaturgia brasileira foi escrita pelo Thiago Santiago. Resumir a trama de Caminhos do Coração é muito complicado, né? Mas eu vou tentar pelo menos ver a trama inicial, que depois foi se transformando em coisas muito doidas. Mas a trama principal falava do policial Marcelo, interpretado pelo Leonardo Vieira, que tinha acabado de ver a mulher morrer, e ele começa a investigar por que aconteceu isso, e aí que ele descobre o projeto DNA do laboratório Progênese. E aí ele investiga e descobre que esse laboratório cria seres geneticamente modificados para cada um deles terem poderes especiais. Nesse percurso todo, ele conhece a Maria, que era interpretada pela Bianca Rinaldi, e eles se apaixonam
e os dois meio que lutam aí contra os mutantes, contra essas ameaças. E aí que a gente conhece esse universo de Caminhos do Coração, que é bem bizarro, mas é um bizarro que desde o início fala que é bizarro, sabe? Não é aquela coisa que quer ser conceitual, eles abraçam mesmo a bizarrice, a tosqueira. Eu até acho que é tudo proposital, aqueles diálogos péssimos, aqueles diálogos engraçados, porque não é possível, sabe? Sabe aquela coisa que não é possível? Não é possível. A única maneira de explicar isso é porque eles realmente queriam que fosse aquela coisa escrachada, mas conquistou o público, né? A gente conheceu vários mutantes do bem e do mal, mais do mal do que do bem, né? A gente tem a Pisadeira, a gente tem um Curupira, a gente tem um Homem-Bomba, tem mutante que tem força, tem mutante que tem telepatia, poderes de envelhecimento, tem animais gigantes. Eu lembro que tem um gatão grandão, tem um sapão, da famosa frase Nossa, que sapão! É muita coisa. Ah, tem dinossauro também, tem vampiro também. Olha aí, a gente falou de Vamp e de O Beijo do Vampiro, assim, mas aí uma novela que também teve vampiro. Se eu não me engano, tem um episódio que tem zumbi. Ou seja, eu acho que eles aproveitaram que era uma trama mesmo com o pé na porta mesmo, que eles começaram a jogar tudo. Com efeitos especiais e visuais tosquíssimos, sabe? Não tinha nenhum esforço pra ser verossímil, sabe? Então eu acho que eles realmente quiseram que fosse desse jeito. No momento, Caminhos do Coração tá sendo reprisada na Record e tá tendo bons níveis de audiência. Ou seja, mais um exemplo de como essa novela tem seu mérito, né? Bom, enquanto isso, em 2008, na Globo, surgiu uma novela sobre pendrives e máfia chinesa. Eu tô falando de negócio da China, de Miguel Falabella. Bem, essa trama é tão ousada que eu não sei como quem aprovou essa sinopse não pensou que talvez o correto era dizer não. Talvez por ser do Miguel Falabella, aceitaram, né? Eu não sei. A história começa quando na China, Liu rouba $1 bilhão. E aí começam a perseguir ele e ele consegue botar isso num pendrive que para no Brasil, num bairro fictício do Rio de Janeiro. Esse pendrive agora está em forma de colar e ele para nas mãos de Bruna Marquezine, com seus 13 aninhos ali, sendo a protagonista Tim. E aí esse Liu, ele consegue fugir lá da China e ele vai atrás desse pendrive. E aí começa meio que uma batalha para esse pendrive, junto com muita cena de ação, com muitas cenas de máfia chinesa, com muitas histórias mirabolantes, com muitas cenas de luta, com Bruna Marquezine fazendo artes marciais. Tem muitos efeitos especiais tosquinhos nas cenas de briga. A novela também não teve uma sorte, porque um dos mocinhos da trama, que era o Heitor, interpretado pelo Fábio Assunção, saiu bem no início da novela. Ele saiu por problemas pessoais, de saúde. A novela enfrentou vários problemas, mas eu acho que essa trama do pendrive, de artes marciais e de máfia chinesa já afastava o público das 6, até porque o público das 6 é um público mais tradicional. Eles geralmente não gostam de tramas muito diferentes, assim. A novela conseguiu média de 20 pontos, que era muito, muito baixo. Foi a menor média das 6 até aquele ano. Hoje em dia as pessoas lembram por ser a novela do pendrive ou não lembram. Bom, pessoal, é isso. Eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, porque ficou faltando várias novelas, mas ia ficar muito grande o vídeo, não ia dar. Faltam umas novelas dos últimos anos, sabe? Além do Horizonte, tudo bom com você, querida? Mas comentem aí as novelas que vocês acham também muito bizarras, muito estranhas, as que vocês gostaram, as que vocês não gostaram. Quero muito saber a opinião de vocês. Obrigada por acompanharem e até a próxima!